Hoje eu vou mostrar para você como fazer uma boa redação que agrade o avaliador da sua prova. O corretor da sua redação vai ficar com o coração quentinho e, por consequência, isso vai aumentar a sua nota. Ao longo dos anos eu descobri algumas coisas que o avaliador olha com um bom grado, o avaliador prefere ver na sua redação. E eu descobri isso em 7 anos de campo de batalha. Deixa eu te contar um negócio que rolou comigo. Recentemente, eu estava conversando com uma amiga minha que também é professora de redação, foi minha professora inclusive na faculdade, sobre redação jurídica. E ela estava comentando que outros professores de redação estão me criticando pelo que eu estou fazendo nas redes sociais, dizendo que eu tô entregando demais de graça, que eu tô entregando muito mastigado, tô facilitando demais o processo de aprendizagem de redação. E aí eu pergunto pro aluno, né? Você quer ser Machado de Assis ou quer fazer parte das pessoas que conquistaram o que desejava na vida e que tá fazendo o que ama no dia a dia? O que eu tenho focado no dia a dia é entregar resultado, beleza? Então não vejo por que, apesar das críticas, eu parar com o trabalho que eu estou fazendo. Tem um negócio que eu vejo acontecer com os alunos, que é o aluno entregar uma redação confiante que vai dar bom, que ele se dedicou, que vai sair tudo bem e se frustrar com o resultado, chegar a um resultado que não condiz com a redação que ele entregou. E por quê? Por que acontece isso no dia a dia? Porque tem um jeito certo de se fazer redação. Tem uma metodologia, tem um passo a passo que precisa ser seguido. Fazer redação não é chegar lá, esperar a inspiração dos céus e sair produzindo o seu texto, não. Agora presta atenção, antes de te mostrar como facilitar a vida do avaliador e ganhar mais nota com isso, eu preciso te mostrar o que é errado de se fazer, o que dificulta a vida do seu avaliador. Então eu quero mostrar para você duas coisas completamente erradas de se fazer quando o assunto é redação para Enem. Coisa número 1, criar uma redação do zero na hora. Sentar lá e todas as palavras, todas as orações da sua redação, tudo que está ali, você fez na hora, você elencou na hora, você criou na hora. Quando você faz isso, você está misturando coisas muito perigosas, que é o seguinte, você fazer uma redação sem um modelo pronto, né? Criar uma coisa na hora e o tempo que você tem para fazer isso. Se você tivesse uma semana para fazer uma redação, faça ela do jeito que a inspiração mandar, trabalhe, mexa, mas a verdade é que no Enem você só tem 1 hora de prova, pelo menos para cuidar da redação e depois ir para as suas 90 questões. Então você precisa já de uma base, um modelo, de um ponto de partida. O outro grande erro dos alunos na hora de fazer a redação é fazer uma redação sem conhecer todos os elementos do texto. Você precisa saber tudo que tem que ter dentro da redação, que não pode faltar. E outra, deixar cada um desses elementos no lugar certo. Eles não basta que esses elementos estejam contidos na redação, ele tem que estar onde o avaliador espera vê-lo. Olha só o exemplo que eu vou colocar aqui agora para vocês. Olha esse exemplo aqui. Perceba que na segunda oração aí, dessa introdução, isso é a introdução de uma redação. Você lê o seguinte: fora da ficção, há um desconhecimento sobre o limite entre saúde e estética no Brasil, sendo necessária a determinação de tal limite. O tema era limites entre saúde e estética. Qual é o problema por trás do tema? Qual é a situação problema? A situação problema é que as pessoas estão abusando dos procedimentos estéticos e por isso estão tendo danos na saúde. Então qual é o limite disso? Até onde pode se ir por beleza, né, prejudicando a saúde na outra ponta? Esse é o problema. Identificar o problema é um dos elementos que você tem que colocar na sua introdução. Agora preste atenção que nessa introdução que está aí, o aluno diz que é preciso delimitar o limite entre saúde e estética, ou seja, ele não foi claro no problema, ele ficou num campo muito vago e isso vai culminar numa diminuição da nota dele, ok? Porque dificulta a interpretação da redação, dá menos clareza ao texto. Então, atenção para isso. Você precisa conhecer os elementos e colocar cada um onde o avaliador espera vê-lo. Agora que você sabe o jeito errado de se fazer a redação, eu vou dizer o jeito certo. O jeito que a gente pega aquela criatura do coração peludo, que a gente chama de avaliador ou corretor da nossa redação e deixa ele feliz, deixa ele cheio de dopamina, meu parceiro, lendo sua redação. Eu vou te dizer
como aumentar sua nota da redação, agradando o coração do avaliador, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou te contar um negócio que acontece comigo regularmente. Toda vez que eu vou corrigir uma redação e eu leio a redação e não encontro de cara o elemento que eu estou procurando, onde eu estou procurando, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reler para ver se o elemento faltou mesmo ou se ele só estava no lugar errado. Quando eu releio, é para eu não tirar ponto do aluno, sendo que o aluno merecia aquele ponto. Por exemplo, ele colocou o elemento no lugar errado da redação. Eu leio, não identifico na primeira leitura, tenho que procurar de novo. Epa, cadê a opinião desse aluno? Aí eu vou e leio a introdução de novo e falo, ah, tá aqui. É porque ele começou pela opinião, ou seja, começou errado a redação, mas tá aqui, então eu tenho que dar o ponto a ele. Só que deixa eu te contar um negócio, eu sou gente. Quando você me faz reler sua redação, eu já fico puto, meu amigo. Eu já faço isso, putaço. Falo, puta que pariu, o aluno não botou a parada. Aí eu leio e falo, tá aqui, esse animal botou no lugar errado. É essa a impressão que gera em mim. Agora eu vou te contar que se gera em mim isso, que não sou corretor da sua redação do Enem, imagina o que tu tá fazendo com seu corretor da sua prova. Porque eu vou te contar a história desse maluco agora, presta atenção. O maluco, para ser corretor da prova da redação do Enem, ele se candidatou para ser corretor. Aí ele passou por uma formação à distância de caráter eliminatório. Ele fez um curso à distância e ele fez uma prova no final. Se ele não for bem nessa prova, ele não se classifica. Ou seja, antes de ser corretor da sua avaliação do Enem, da sua redação, ele foi avaliado, ele passou pela prova dele. Depois que ele faz esse curso à distância, ele faz um curso presencial e novamente de caráter eliminatório. No curso presencial ele pode ser eliminado da grade de corretores. Depois que ele faz esse curso presencial, ele recebe 50 redações para corrigir e essas redações já foram corrigidas por outros corretores e tem a nota de cada uma certinha. Se ele não acertar a nota daquela redação ou pelo menos ficar pertinho, ele é eliminado. Então olha a saga do maluco para corrigir suas redações. Aí o INEP contrata 5.000 corretores no país todo, a média é mais ou menos essa, e ele agora precisa corrigir até 200 redações por dia. 200 redações por dia. Sabe quanto ele recebe para cada uma dessas redações? R$3. Sabe quanto eu já cheguei a cobrar por uma correção de uma redação? R$25. Ou seja, R$25, R$3 o corretor da sua redação. O cara tá puto. Sabe você aí quando vai pra escola e você sabe que tem que ir pra escola porque isso é importante pro seu futuro? Mas você vai puto porque não é necessariamente algo muito satisfatório, prazeroso, divertido? O avaliador tá ali, ele escolheu ser avaliador, passou por todas aquelas fases, mas não quer dizer que ele tá feliz fazendo aquele trabalho, não. São 200 redações por dia a R$3 cada uma. Não é um serviço fácil, nem muito bem remunerado, vamos deixar assim. Agora imagine só, na hora que ele bota a mão na sua redação, a pressão que esse cara tá. O cara já tem toda aquela carga antes dele, que aconteceu anteriormente para corrigir sua redação, e ainda tem uma cobrança, porque se ele não bater a meta diária de redação, ele pode ser afastado do trabalho. Então, velho, agradar o coração do avaliador é fundamental. Você tem que ser o momento de prazer do dia dele. Eu quero que no final das 200 redações que ele corrigir hoje, ele diga, pô, aquela redação lá valeu o dia de trabalho, porque estava maravilhosa. Essa é a lógica do trabalho. Porque veja bem, são pelo menos 2 corretores corrigindo cada uma das redações. Pode chegar a ser 3, se a diferença entre as notas dos dois for muito distante, né? Sabemos. Sabe o que isso quer dizer? Presta atenção agora, o aluno comum, você que ainda não entendeu, não enxergou a Matrix por trás da redação do Enem, deixa eu te explicar uma coisa, meu parceiro e minha parceira. Olha só, se são 2 corretores, quer dizer que redação para Enem não é matemática, não é 2 mais 2 é 4. Tem um grau de subjetividade. Sabe o que é subjetividade? Você já ouviu aquele ditado, a beleza está nos olhos de quem vê? É a mesma coisa. Um corretor pode olhar para sua redação e achar que você merece 900. O outro pode olhar para sua redação e achar que você merece 800. É assim que a redação do Enem funciona. E é por isso que entender esse fator humano do outro lado, que tem uma pessoa que vai ler sua redação e te entregar uma nota, é fundamental para você aumentar essa nota. Por quê? Porque você vai fazer de forma que facilite a vida desse cara. Você quer ajudar ele, para ele te ajudar. E eu não sei sua motivação para o seu estudo, eu não sei se você quer ser o melhor aluno da turma,
Eu não sei se você quer encher o rabão do seu pai de orgulho, pode crer que é uma coisa que acontece, tem aluno que tá na luta para ver o sorriso no rosto do pai, para meter o pé da sua cidade por mais longe possível dos seus pais e morar bem longe de fazer uma faculdade que quer e viver a vida que deseja, de fora do teto dos pais, da rédea deles, pode ser também. Independente do que te move no seu dia a dia, você precisa entender isso. É preciso agradar o avaliador para aumentar a sua nota. Então, sem mais delongas, vamos ao passo a passo do que você precisa de base para conseguir bater essa meta. O primeiro passo é ter uma letra legível. Aos rapazes que estão me assistindo, os gatões que estão me assistindo, eu sei que vocês sofrem muito mais com isso do que as gatonas, porque menina naturalmente já é um bicho mais zeloso. Então a letra já vem redondinha, aquela letra legível. Os caras, meu Deus do céu, meus alunos, eu sofro. Mas o fato é que não importa o tipo de letra que você escolha, se você vai fazer em letra bastão, se você vai botar tudo maiúsculo, isso aí não interessa, cara. O que interessa é ser legível. Você precisa ter clareza em todas as suas palavras. Sabe um negócio que me mata? Eu vou corrigir uma redação, eu pergunto pro aluno, que letra é essa aqui? Aí o aluno fala, é um D. Eu falo, rapaz, isso aqui não é um D, não. Ela fala, meu D é assim. Meu amigo, não tem seu D, não. Você não é dono do alfabeto, não. Tem o D. Como é que faz um D? Você faz o D certo ou você está fazendo errado? Agora, eventualmente, você inventou seu D aí e dá para entender que é um D. Ótimo, ok? O que importa é ser legível. Lembra quantas redações o cara tem que corrigir por dia? Até 200. Sabe o que isso quer dizer? Ele não vai ficar voltando toda vez que ele perceber que não entendeu uma palavra. Se ele não entendeu a palavra, ele vai passar batido, meu brother. E aí você vai acabar perdendo pontos por conta disso, porque é como se aquela palavra não existisse na redação, beleza? Sua oração vai perder o sentido. Então, ter uma letra legível é fundamental, ok? Vai fazer um caderninho de caligrafia? Não sei. Vai se esforçar a cada redação para deixar a letra cada vez mais legível? Pode ser, mas alguma atitude neste sentido você precisa tomar, senão a coisa não vai acontecer. O segundo passo para agradar o avaliador e aumentar sua nota é que você conheça todos os elementos da redação. Você sabe o que é o repertório sociocultural? Ótimo. Todo o conhecimento de sociedade e cultura que você consiga trazer para dentro da sua redação e relacionar com aquilo que você está falando. Inclusive, eu já fiz live falando de repertório sociocultural, tá lá no canal do YouTube. Se tu não sabe o que é, não sabe quais são os melhores tipos de repertório e os piores, eu te recomendo ir lá assistir. Mas de cara, eu já te digo uma coisa. Entre os repertórios, tem repertórios que você adquire com mais facilidade e tem repertórios que você tem que deixar sua bunda quadrada para adquirir, que é o repertório que você tem que sentar numa cadeira e estudar por horas para saber falar sobre aquilo ali. Óbvio que se você tem um cara que estudou e se dedicou para corrigir sua redação do Enem, ele quer ver um tipo de repertório mais do que o outro. Vinícius, eu posso citar Vingadores na minha redação? Claro que pode citar Vingadores, mas é muito melhor se você conhecer uma teoria sociológica foda e citar esse sociólogo, citar essa teoria, mostrar que você estudou, mostrar que você estudou história, sociologia, filosofia, histórias da arte, literatura, beleza? Isso vai impactar muito mais para uma nota positiva do que conhecimentos de cultura pop, citar uma música de Marília Mendonça, não que não pode ser feito. Ok? Se você for olhar a cartilha do corretor, a cartilha só diz que você precisa fazer um bom uso de um repertório sociocultural. Agora, eu te garanto que você vai agradar muito mais o avaliador se você escolher o repertório sociocultural certo. Então, conheça o que é repertório sociocultural. Outro elemento que você tem obrigação de conhecer quando a gente fala de redação é a situação problema. Pensa comigo. Todo o tema do Enem é um problema social. É um problema que agride ou uma parcela da sociedade ou o meio ambiente. Ponto. Todo o tema do Enem vai seguir esses requisitos. Se todo o tema do Enem é um problema social, que problema é esse? O que está acontecendo? Você precisa identificar isso com clareza de cara, porque você vai ter que apontar esse problema na sua introdução, ok? Agora é o seguinte, entre os temas do Enem existem dois tipos de tema. Eu classifico em dois tipos quando a gente está falando de situação-problema. O primeiro tipo de tema é o que a situação-problema está clara no tema. Por exemplo, se você pega o tema de violência contra a mulher, que já foi tema da redação do Enem inclusive,
Qual é o problema que está acontecendo na sociedade? A violência contra a mulher. Você não precisa nem gastar seus neurônios para adivinhar qual é o problema. Está escrito lá no tema. Mas nem todo tema fala diretamente qual é o problema. E esse é o outro tipo de tema que encontramos. Temas como publicidade infantil. Qual é o problema com publicidade infantil? O problema com publicidade infantil é a manipulação que acontece pela mídia para mexer com a cabeça das crianças, dos pequenos, né? Então, os impactos emocionais, psicológicos e até físicos, às vezes, que acontecem na vida das crianças por conta da publicidade voltada para eles, para manipular uma criança que não tem nem senso crítico de estar assistindo publicidade, porque não sabe o que é bom, o que é ruim para ele, ok? Então, nessa lógica, você precisa ler o tema lá, publicidade infantil, e refletir qual é a treta que está rolando, meu irmão. Qual é o problema que está acontecendo para esse tema cair na minha redação. Se você não identificar corretamente esse problema, tem grandes chances de você fugir do tema. Vamos analisar a redação do ano passado? O tema do ano passado foi estigma associado a doenças mentais, ou seja, o preconceito que existe em torno das doenças mentais. Qual é o problema por trás do tema? As doenças mentais? Não, o problema não é esse. O problema por trás do tema é o preconceito sobre as doenças mentais. Beleza? Se você faz uma redação falando do problema das doenças mentais, o que causa as doenças mentais, como tratar as doenças mentais, você está tangenciando o tema. Você não está fazendo a redação que o avaliador espera ver. Então, identificar o problema por trás do tema corretamente é fundamental, meu parceiro e minha parceira, para você tirar uma boa nota, para você fazer sua redação direitinho. Situação, problema é outro elemento que a gente precisa conhecer e saber identificar. Depois, você precisa colocar suas opiniões sobre esse tema, sobre esse problema. Então, as duas teses, as duas causas do problema, os dois argumentos, não importa o nome que você dê, precisa estar claro ali na sua introdução. Beleza? E até aqui a gente só falou de introdução. Repertório, situação, problema e causas. Ok? Falando de desenvolvimento, você precisa entender que você vai repetir suas causas, que você vai argumentar com suas palavras em defesa do seu ponto de vista. Inclusive é isso que gera autoralidade na sua redação. É aí que ele sente que a redação é sua mesmo. Quando você faz essa argumentação com suas palavras daquilo que você está dizendo, e você vai novamente usar repertórios socioculturais, seguindo as regras do repertório que eu ensino lá na live, que eu já citei. Por fim, quando você chega para a conclusão, olha o tanto de elemento que a conclusão te pede, que a conclusão te cobra. Você tem que fazer a proposta de intervenção, que tem ali 5 elementos que você tem que cumprir. O agente interventor, que até tem uma aula sobre, tem uma live também só sobre conclusão, beleza? Como tirar 200 pontos na conclusão do Enem. Salvo engano, é a live número 3 aí do canal do YouTube. Tem o agente interventor, tem o modo meio que será feita a intervenção, tem a própria ação interventiva, que vai ser feito. Tem a finalidade, é para chegar em que ponto? E tem o detalhamento, que é um desdobramento dos outros elementos, e eu ensino muito bem sobre detalhamento nessa live que citei para vocês. Não deixe de assistir se você não domina como fazer a proposta de intervenção. Agora, se você conhecer todos esses elementos que eu citei aqui profundamente e organizá-los mal na sua redação, vai dar ruim. Por quê? Porque vai acontecer aquilo que eu disse que acontece comigo quando eu corrijo a redação. Eu leio, não identifico, tenho que voltar para procurar. Mas nosso avaliador corrige 200 redações por dia, meu querido. Ele não quer voltar para procurar nada não. E ele pode escolher não voltar e te prejudicar, tirar seus pontos. Então fique atento, conheça os elementos e o próximo passo é saiba onde vai cada elemento. Organizar corretamente numa sequência fácil, fluida, para o cara ler sua redação de cabo a rabo, sem precisar se esforçar para encontrar os elementos, é fundamental. Então, saber onde vai cada elemento. É por isso que lá atrás eu falei que um dos erros que o aluno comete é não conhecer os elementos e não saber onde coloca, e também não levar uma base pronta da redação. Porque quando você tem essa base pronta, é muito mais fácil você respeitar essa sequência de elementos que você tem que colocar. E o quarto passo é: conheça os conectivos, porque não adianta você conhecer os elementos da redação, saber o que cada oração da sua redação tem que ter, organizá-la corretamente, uma coisa depois da outra, mas não conseguir conectar um no outro, e no outro, e no outro, e no outro, até chegar no final da sua redação.
Então conhecer os conectivos é fundamental. O que você pode fazer de pronto para botar isso em prática? Vai no Google e digita tabela de conectivos. Ali vai vir uma tabela de conectivos e você vai passar a fazer redação com essa tabela do lado. Recomendo até você imprimir e colar no seu caderno de redação. Caderno esse que, se você não tem até hoje, deveria ter. Cola a tabela de conectivos no seu caderno, faz a redação consultando a tabela de conectivos. Por quê? Porque conectivos é a quarta competência da redação do Enem. Você tem que ser bom em conectivos e você tem que ter variedade. Se você repetir um conectivo na sua redação, você perde 40 pontos. Ó que cagada. Então, estar afiado com a tabela de conectivos. Você não pode vacilar com isso. Toda a sua redação, depois da primeira oração, tem que ter um conectivo no início de todas as orações até o final. Se você for contar uma estrutura simples de redação, você vai ter 11 a 14 conectivos em média, beleza? De uma boa redação. Então, não pode ser diferente no seu texto, até porque facilita a leitura. Se facilita a leitura, facilita a vida do avaliador. Se facilita a vida do avaliador, mais nota para você. Essa é a lógica do trabalho. Agora é o seguinte, esses 4 passos que eu passei para vocês são passos muito práticos. Você pode simplesmente hoje parar e resolver se inteirar de cada uma das coisas que eu falei aqui e ficar sabidão, sabendo tudo sobre cada uma dessas coisas. Ok, se você escolher não praticar isso, fica na paz, velho. Eu só quero que você seja feliz. Tá bom pra você, tá bom pra mim também. Tamo junto. Agora, se você não é o aluno comum, que vê o conteúdo e continua fazendo a mesma merda de redação, não muda nada, não aplica nada, quer fazer, quer aplicar, eu te garanto, se você aplicar essas coisas que eu falei com você aqui agora, você já vai ter muito mais base e vai colher imediatamente fruto disso, ok? Sua nota já vai subir. E digo mais, se você quer virar o aluno herói, o aluno de verdade, que vai tirar mais de 900 pontos na redação, faça chuva, faça sol, dê caganeira no dia da redação do Enem, dane-se, o cara à prova de balas, eu vou fazer um evento online nos dias 1, 2 e 3 de junho, ok? Chamado Semana da Redação 100% Dopamina. Eu vou ensinar você a encher o cérebro do avaliador de dopamina, deixar ele felizão lendo sua redação, e eu te garanto que isso vai te trazer os pontos que você precisa para ser aprovado lá na faculdade dos seus sonhos, no curso dos seus sonhos, porque é o que a gente quer aqui. A gente está democratizando a redação para ajudar a galera a ser feliz, meu brother. Eu só quero você comemorando sua aprovação. Então, dias 1, 2 e 3 de junho, Semana da Redação 100% Dopamina. Para você se inscrever, o que eu quero? Que você entre no grupo do Telegram, o link está aí na biografia do Instagram, porque lá eu vou passar todas as informações de como vai rolar essa inscrição. E deixa eu contar um negócio para vocês. Ao contrário de tudo que eu fiz até hoje, essa Semana da Redação 100% Dopamina não ficará gravada em lugar nenhum. Serão só esses 3 dias. Vai ser um conteúdo que eu nunca dei em lugar nenhum, que eu vou passar para vocês nessa semana. Conto com vocês lá. Um abraço!